Vamos falar dos obstáculos para anunciar Cristo. É fato que todo ser humano é pecador. Mesmo que você não tenha fé em Deus, facilmente constatará que o erro é uma constante em sua vida, em comparação aos seus valores, suas bases do querer ser. Então, o que é evangelização se não apontar Cristo como perfeita referência, como o supremo caminho verdadeiro para a vida, reconhecendo-me pecador e não perdendo o espírito de luta contínua. Por isso, eu tenho que vigiar a todo instante, para que Cristo cresça e eu diminua. Temos que preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Seremos então pecadores, mas não dominados pelo pecado. Se eu fosse perfeito, seria automática a unidade com Deus. E minha luz terrena seria sempre a luz da glória de Deus. Cada um de nós é como um país, uma nação. E aos poucos acabamos construindo ou possibilitando a construção de alguns muros que paulatinamente nos isolam da verdadeira relação de amor para com Deus e os seus. Momentos em que nos consideramos bons e justos em nós mesmos. Pensamos ser autossuficientes e então causamos dispersão, divisão e opressão pelos nossos pecados. Por isso aqui elenco alguns pontos que podem nos auxiliar no nosso dever de evangelizar. Primeiro ponto, riqueza, apegos em geral. Paulo não exigia dinheiro pelo anúncio do evangelho, pois não queria impor qualquer tipo de obstáculo. De fato, a riqueza deste mundo pode ser um obstáculo para anunciar Cristo. O apego aos bens materiais pode nos cegar no segmento de Cristo. E se o nosso coração estiver no dinheiro, estaremos valorizando o tesouro desta terra. Ao cobrar um valor absurdo de cachê, por exemplo, o artista ou pregador cristão poderá estar criando obstáculo ao anúncio do Evangelho. Ou se me dedico intensamente ao trabalho secular nesta terra, qualquer profissão, ocupando demasiadamente meu tempo com isso, poderei estar focado nas partes passageiras em vez do todo eterno, Deus. Ou ainda se pratico atividades profissionais ilegítimas, ou qualquer outro tipo de apego que nos vincula à terra, fazendo-nos rejeitar o eterno, não amando Cristo sobre todas as coisas. Pode ser uma pessoa, coisas, ideais de vida, tais como a comodidade, etc. Então, se tenho o dever de apontar Cristo como referência, não posso primeiro condicionar o dinheiro ou outro apego em minhas decisões, pois em primeiro lugar deve estar Cristo e a missão que Ele generosamente me deu neste mundo, para minha salvação. Se não cumpro minha missão por causa do espaço que dou ao dinheiro ou a outro apego em minha vida, deixarei de apontar Cristo. Não é que a cobrança de cachês pelos artistas ou o trabalho secular remunerado ou as realidades deste mundo sejam objetivamente imorais. Afinal, em tudo, Cristo pode se manifestar. No que recebemos em dinheiro, no nosso dia a dia de trabalho e nas ocasiões desta terra. Situações que também podemos ser a luz de Deus para os outros. O porém é a ordem. Primeiro pedimos sabedoria e discernimento a Deus. Depois analisamos as verificações financeiras e as demais realidades desta vida. Relacionamentos, momentos de descanso, etc. Um outro exemplo, fazer uma festa na igreja, com músicas seculares que possuam letras declaradamente impuras e com muita bebida alcoólica, pois só assim se conseguirá arrecadar fundos. Errado, né? Exterioridade, segundo ponto. Também podemos ser obstáculos ao anúncio quando deixamos que o nosso brilho seja composto pelas exterioridades. Beleza, adornos, estética, culto ao corpo, sensualidade no vestir, no falar, talentos, etc. É o caso, por exemplo, de postagens ou comunicações nas redes sociais, focando o corpo, que atrai atenção pelo desejo, ou dando importância à vestimenta da moda, ou com maquiagens em excesso, ou com ostentação aos bens materiais, ou com danças ou gestos ou expressões faciais que fazem alusão à sedução ou ao sexo,
etc. Outro exemplo é o foco, o exagero, em algum talento pessoal, tais como um instrumentista exemplar que executa uma música em busca de elogios, evidenciando e ressaltando sobremaneira sua técnica musical. Ou quando alguém está submisso à fama, ao sucesso, ao status social, ao poder, etc. Nesses contextos, em vez do eterno ser exaltado, entregamos como foco o nosso brilho, passageiro, vil, efêmero. Outro ponto, concorrência. Outro obstáculo ao anúncio de Cristo é quando considero a mim ou a outrem, de alguma forma, como o melhor, como se algum dom não fosse primeiramente de origem divina, e sim humana. Então, em vez de me considerar mais um mero servo, me faço exaltar. Ou sou um instrumento de divisão ao exaltar outra pessoa. Isso pode acontecer, por exemplo, quando declaro que um talento é o melhor, comparando com outros, no sentido de estabelecer hierarquias, superioridades, quando na verdade todos os dons são complementares no grande jardim de Deus. Exemplos: a música de fulano é muito melhor que a de Beltrano. Ou a voz de Abigail é superior à de Isaac. Ou o pregador A, a comunidade A, é melhor do que o pregador B, a comunidade B. Isso pode criar um ambiente de disputa em vez de firmar uma unidade, o que faz com que Deus seja o plano secundário ou o plano inexistente. Devemos lembrar que os líderes deste mundo oprimem, mas os cristãos devem buscar a servidão. E quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu considerou ser melhor que ladrões, injustos, adúlteros e cobradores de impostos. Busquemos a servidão e a humildade, pois pelo nosso pecado iremos nos engrandecer. Então é óbvio que o pedido para sermos servos humildes do Senhor é um apelo em resposta ao nosso pecado. Pois na origem perfeita já deveríamos ser assim, um com Deus e os seus. Por isso que o pequeno é o maior no reino de Deus. Os vários pequenos geram unidade, porém vários maiores produzem opressão, divisão, desamor, intolerância. Outra questão que obscurece Cristo em nosso anúncio é a ausência de misericórdia. Todos merecem a misericórdia, sem exceção. Eu e o próximo. Se eu transmito outro atributo que contradiga a misericórdia, estarei ferindo a face de Cristo, o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, salvar os pecadores. Ele não veio para condenar. Não podemos ter hipocrisia, mentindo para nós mesmos ao pensar sermos bons, quando na verdade somos ruins. Devemos estar na condição do publicano, que na sinceridade reconheceu seus pecados. Se o senso de justiça consolidar-se em nós aos moldes dos fariseus, não entraremos no reino dos céus. Deus respeita nossas decisões. Se não encontrarmos a misericórdia no nosso dia a dia, não estaremos dispostos a recebê-la. Se tenho a consciência sincera de que sou pecador e se tenho o reto compromisso de lutar para permanecer no caminho de Cristo, então sim, estou apto a conhecer a misericórdia e poderei auxiliar meu irmão, também pecador, de maneira discreta, caridosa. O que passar disso é injustiça. Fofocas, discórdias, raivas, arrogâncias, soberbas, desentendimentos, brigas, incompreensões, desrespeitos, etc. Outro ponto, vergonha de Cristo. Aos que não se dispuserem a anunciar Cristo abertamente, apontando como o caminho, tendo uma imaginária relação escondida ou não existente com Cristo, estarão negando o compromisso da evangelização. Não declarar Cristo é uma rejeição do homem para com Deus e um fechamento da porta para que Deus se declare no homem. Aqui me refiro a Cristo e sua igreja, pois não há um sem o outro, já que ela é o corpo místico de Cristo, mantendo a harmonia da fé e a unidade moral dos cristãos. E mesmo diante dos pecados dos filhos da igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então devemos anunciar Cristo segundo uma base indivisível de fé. Talvez muitos promovam as causas humanas, movimentos de esquerda, de direita,
antirracismo, etc. Mas não impulsionam propriamente Cristo, que é completo e perfeito, superior a tudo. Os movimentos coletam de Cristo o que é conveniente. Cristo é a perfeição e a suprema referência a ser seguida. Afinal, obras e fé devem andar juntas. Desrespeito às coisas santas. Outro ponto. Para que o anúncio de Cristo seja realizado, é preciso que a obra divina não se misture com aquilo que é manifestamente impuro, como valores a serem defendidos. Não se deve buscar abrir um caminho de Cristo em uma porta da perdição, porta larga. Se uma pessoa dita católica apoia, se vincula ao movimento feminista ou LGBT, por exemplo, ela acaba por dar aval aos direcionamentos gerais do grupo, inclusive aqueles que forem contrários aos mandamentos da fé. Nossa causa é Cristo. Se algum movimento assemelha-se em parte com Cristo, continuaremos buscando somente a Cristo. Outro exemplo, a igreja patrocina, fomenta uma festa secular, manifestamente impura em seus valores. Ou quando um cantor secular que declara em suas músicas impurezas evidentes é convidado a realizar uma participação, alguma liderança em um movimento religioso. Ou quando um político ou uma empresa, sendo defensores evidentes de valores não cristãos, desejam apoiar um evento da igreja. Ou ainda quando uma pessoa está com vestimentas decotadas e ao mesmo tempo carrega consigo um enfeite da cruz de Cristo. A questão não é a pessoa em si, mas os valores que são carregados. E devemos ter ciência, antes de tudo, que todos nós somos pecadores. Observe que quando Jesus expulsou os comerciantes do templo, o que se estava zelando era o valor casa de oração, que tinha sido transformado em casa de bandidos, ladrões. Deus vai continuar amando os bandidos, os ladrões e todos os demais pecadores. Eu também. Assim como todos os seres humanos devem manter a caridade uns para com os outros. Mas o que é sagrado deve continuar sendo sagrado, pois nosso valor de referência perfeita não será encontrado onde manifestamente há apregoados valores de impureza. Algumas reflexões finais. Com as redes sociais, muitos se tornam figura pública e realizar postagens exaltando o nosso pecado é retirar Cristo do centro. E a porta da perdição vai ficando cada vez mais larga, pois as pessoas aos poucos vão assimilando o erro como verdade a ser seguida. Nesse contexto, precisamos exaltar Cristo e seus valores. Então, em vez de publicar algo apoiando, valorizando meus vícios, apegos, direi algo relacionado a devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Em vez de publicar algo apoiando e valorizando o bloqueio ou desprezo de quem não gosta, direi algo relacionado a amai vossos inimigos. Em vez de publicar algo apoiando e valorizando o corpo ou outra exterioridade, direi algo relacionado a tudo passa, só Deus fica. Em vez de publicar algo apoiando e valorizando a superioridade de alguma pessoa, direi algo relacionado a reinar é servir. Em vez de publicar algo apoiando e valorizando o conflito entre pessoas, direi algo relacionado a Deus é misericórdia. Em vez de publicar algo apoiando e valorizando movimentos sociais seculares que destoam da crença de Cristo, direi algo relacionado a devida união entre fé e obras. E em vez de publicar algo apoiando e valorizando as festas ou as músicas seculares, com valores eminentemente impuros, ao mesmo tempo que apoia e valoriza o que é sagrado, direi algo relacionado a tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nossa fraqueza em si nunca será um obstáculo constante, pois por meio dela pode ser manifestada a glória de Deus em sua misericórdia. Mas quando nos entregamos às nossas fraquezas, quando perdemos o espírito de luta incessante, é nessa ocasião que seremos obstáculos contínuos. De certo, esses 6 obstáculos que relatei poderão nos tentar a vida inteira. E por vezes poderemos cair em tentação, em pensamentos, em palavras, em gestos ou ações. Mas no caminho
junto com a misericórdia, iremos pouco a pouco descobrindo que, em vez de brigar com os outros, pessoas e coisas, nossa luta é interior. E nada mais é o caminho senão aquele trilhado por Jacó, que lutou contra Deus, foi vencido por ele, mas no final a vitória foi reconhecida para o homem. Ou seja, a carne e o espírito lutam entre si e, ao final, se persistimos nessa luta, pedindo a bênção de Deus, o espírito vence e Deus nos modifica. Acho que o problema é este. Muitos desistem ou nem iniciam a batalha, esquecendo de Deus e ficando somente o humano pecador. Acredito que por isso Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E também disse: pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, o amor é Deus. E ao destacar a criatura pecaminosa, o amor se esvai, porque perde a essência do que é eterno, Deus. Por isso que precisamos nascer de novo, não pela carne, mas pelo Espírito. Mas como proceder para que isso aconteça? Quando Jesus repreendeu Pedro, ele disse: tu não pensas como Deus pensa, e sim como os homens. Então, a conversão diária opera primeiramente em nosso pensamento. Vigiar, manter o senso de justiça em Deus, guardar a fé, etc. Não me refiro aqui a qualquer tipo de pensamento, como que mera lembrança, mas ao pensamento contínuo de alguém que quase constantemente está a mentalizar as verdades de Deus, como caminho a seguir e, ao mesmo tempo, a clamar a graça para viver, com a sinceridade de nosso coração, podre, ruim, mas que deseja lutar. Tenho certeza que todos nós continuaremos pecando, mas quando o nosso pensamento fortemente se converte, a gente encontra o caminho de luta a ser trilhado. Procure não levantar outra bandeira que não seja a bandeira de Cristo no seu pensamento, como suprema referência, seja na política, no meio artístico, nas profissões, nas relações pessoais, nas redes sociais, etc. O fermento dos fariseus é o rigor da lei em alguns aspectos, para condenar o próximo e se autoafirmar quase perfeito. Esse não é o pensamento de Jesus. Todos estão debaixo da desobediência. E assim a misericórdia é aplicável a todos. Porém, parece que o ser humano ainda não entende essa realidade e quer encobrir o pecado em vez de deixá-lo a descoberto para Deus. Se há algo que Deus mais respeita, é o nosso livre-arbítrio. Ele praticamente atua em nossas vidas se de alguma forma deixarmos. E pelo império do pecado adorado, cultuar a criatura pecadora, consideraremos certo o errado. E nosso pensamento estará cada vez mais longe de Deus. Por isso que a perdição possui porta larga e caminho espaçoso. Perceba que não sabemos o que os outros pensam, também para que se possa respeitar o livre-arbítrio do próximo. Pois o centro das decisões do ser humano é um instituto grandemente respeitado e conhecido por Deus. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Escolher a vida, o bem, não é deixar totalmente de pecar. É retirar do pensamento o império do pecado e iniciar a luta contínua com a graça de Deus. Então, quando em primeiro lugar, em meu pensamento, prevalece os apegos deste mundo, as exterioridades, as disputas para declarar quem é o melhor, a ausência de misericórdia, a vergonha de expressar Cristo em tudo e para todos, e o desrespeito ao sagrado, estarei provavelmente fora do caminho de Cristo. Lembrar que a identificação e o tratamento desses obstáculos são sempre uma relação sua para com Deus. Minha intenção aqui não é condenar ninguém, nem fazer indiretas ou menções a qualquer pessoa. Amém? Deus te abençoe.